10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Subconjuntos. Então, dizer que um conjunto B é subconjunto de um conjunto A equivale a afirmar que se X é elemento de B, então X é elemento de A. Ou seja, se X é subconjunto, se B é um subconjunto B é um subconjunto do conjunto A, então quer dizer que todo elemento de B também será elemento de A. Em resumo é isso. Por exemplo, nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Aí nós temos o conjunto A, ó, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B com os elementos 0, 2, 3 e 5. Como verificar se B é subconjunto de A? Então, nós temos que observar os elementos de B e perceber se todos eles pertencem ou não a A. Então, vamos lá. Começando aqui com o 0. O 0, que está em B, também está em A. O 2 está em B e está em A. O 3 está em B e está em A. E o 5, que está em B, também está em A. Então, se todos os elementos de B estão também em A, então B é um subconjunto de A. Certo? Então, é o que é dito aqui. Nesse caso, B é subconjunto de A, pois todos os elementos de B todos os elementos pertencentes ao conjunto B também pertencem ao conjunto A, certo? E aí, como representar? Através de símbolos. Olha só, apareceu mais um símbolo aqui, ó. Um C que lê-se está contido, ou seja, B está contido em A. O conjunto B está contido no conjunto A, tá bom? Então, se B está contido no conjunto A, quer dizer que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Tá bom? Continuando aqui com mais um exemplo, temos aqui o conjunto A e o conjunto C. Conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto C com os elementos 0, 2, 3 e 6. Vamos verificar se C é subconjunto de A. Como? Observando se todos os elementos de C são também elementos de A. Então, rapidinho. 0 está em C, está em A. 2 está em C, está em A. 3 está em C, está em A. E o 6 está em C, mas não está em A. Então, se o conjunto tiver pelo menos um elemento que esteja nele, mas que não esteja no outro, como é o exemplo aqui, 6, pertence ao conjunto C, mas não pertence ao conjunto A, então é dito que o conjunto C não é subconjunto de A. Está escrito aqui, ó. Nesse caso, C não é subconjunto de A, pois existe um elemento pertencente ao conjunto C, que é o número 6, que não pertence ao conjunto A. E aí, representamos da seguinte forma, ó. Lembra que o Czinho queria dizer o quê? Está contido. Quando eu corto ele, eu nego ele, ou seja, não está contido C. O conjunto C não está contido no conjunto A. Observações. Ó, se B está contido em A, então A, olha aqui o símbolozinho invertido, ó. No caso, esse Czinho invertido quer dizer contém, ou seja, A contém B. Então, se nós observarmos, além de inverter o símbolo, nós invertemos a posição dos conjuntos. Ó. Primeiro era o conjunto B, depois o conjunto A. Aí nós invertemos o símbolo e aí invertemos também a posição dos conjuntos. Agora, primeiro o conjunto A, depois o conjunto B. Então, esse Czinho quer dizer está contido. B está contido em A. Se isso é verdadeiro, então nós podemos ler voltando. Só que em vez de estar contido, nós vamos ler contém, ou seja, A contém B, certo? E aí representamos dessa forma. E a negação é o mesmo. Se C não está contido em A, então A não contém C. Ou seja, quando eu corto símbolos, eu estou
negando suas funções. Outros exemplos? Nós temos aqui o exemplo A, com a comparação de dois conjuntos, ou na verdade não é uma comparação, mas uma verificação. Nós temos os elementos aí no primeiro conjunto, os elementos 2, 5 e 3, e é dito que esse conjunto está contido nesse segundo conjunto, pois, se verificarmos, ó, o 2, o 5 e o 3 estão aqui no segundo, ó, 2, 5 e 3. Então, o primeiro conjunto está contido no segundo. Da mesma forma, ó, o primeiro conjunto com os elementos 2, 5 e 3 está contido no segundo, que tem os mesmos elementos 2, 5 e 3. Tá bom? Isso aqui vai ser uma propriedade que diz que todo conjunto estará contido nele mesmo. Agora, nós podemos observar, ó, que o primeiro conjunto não está contido no segundo. Por quê? Vamos verificar. Ó. É só observar. Ó, o 2 que está no primeiro está no segundo. O 5 que está no primeiro está no segundo. Mas o 3 está no primeiro e não está no segundo. Por isso, o primeiro conjunto não está contido no segundo. Agora, invertendo aqui, ó, no exemplo A, a posição do primeiro e do segundo conjunto. Ó. Então, o que era estar contido, agora passa a ser contém, ou seja, o primeiro contém o segundo. Agora, se invertermos aqui, ó, no exemplo C, invertendo a posição dos dois conjuntos, o que era não está contido, agora passa a ser não contém, pelo mesmo motivo. Ó. O elemento 3 que está no segundo, ele não está no primeiro, ou seja, o primeiro conjunto não contém o elemento 3 que está no segundo. Bom, vamos ver agora alguns símbolos. Já vimos vários símbolos e então vamos representar eles aqui, vamos apresentá-los numa tabela, certo? Alguns símbolos da teoria dos conjuntos. Então, olha lá, o Ezinho aqui quer dizer pertence, se eu cortar, não pertence. O Czinho quer dizer está contido, se eu cortar, não está contido. Inverti o C, quer dizer agora contém, se eu cortar, não contém. Olha só o Ezinho invertido, quer dizer existe. Existe o quê? Existe pelo menos um elemento que pertence a algum conjunto. Se eu cortar, quer dizer não existe. A barra, certo? No sentido vertical, quer dizer tal que. O círculo cortado, que representa o conjunto vazio. E o Azinho invertido aqui quer dizer para tudo. Só uma observação. Os símbolos pertence e não pertence é quando nós estamos comparando, certo? Elemento e conjunto. Então, um elemento ele pode pertencer ou não a um conjunto, tá bom? Nós não podemos dizer que um elemento está contido no conjunto, jamais, e nem podemos dizer que não está contido, tá bom? A questão está contido ou não está contido quer dizer o quê? Quer dizer a comparação entre dois conjuntos, ou seja, o conjunto está contido ou não no outro. A mesma forma é o contém e não contém. Ó. Quando eu falei aqui em cima que o primeiro conjunto não contém o elemento 3, eu falei errado, certo? Então eu não posso fazer essa comparação de conjunto com elemento usando esses símbolos contém e não contém, tá bom? Então, está contido, não está contido, contém, não contém, é comparação de conjunto com conjunto. Um conjunto pode estar contido no outro ou não. Ou então um conjunto contém um outro conjunto ou não contém esse outro conjunto, tá bom? E o pertence e não pertence é comparação de elemento com conjunto. A mesma coisa é o existe. Existe quer dizer o quê? Está se referindo a um elemento. Existe algum elemento que pertence ao conjunto ou não existe algum elemento que pertence ao conjunto. O mesmo aqui para o Azinho invertido. Então, para todo quer dizer o quê? Para todo elemento pertencente a um determinado conjunto. Agora nós temos o conjunto das partes, certo? Então, o que vem a ser o conjunto das partes? Acabamos de ver o subconjunto. Então, o conjunto das partes é formado por subconjuntos, tá bom? Então, dado um conjunto A, o conjunto das partes de A, que é representado por P de A, é formado por todos os subconjuntos de A. Como assim? Vamos ver um exemplo. Ó, seja o conjunto A formado pelos elementos x, y e z.
seu conjunto das partes é, olha só aqui, P de A, e temos todos esses elementos aqui, ó. No caso, é um conjunto, o conjunto das partes é um conjunto formado por outros conjuntos. E aí, quando nós colocarmos os conjuntos aqui dentro, certo? Eles serão considerados como elementos, certo? Ou seja, são subconjuntos de A. E aí, no caso, ó, nós vamos observar o número de elementos do conjunto A. Nesse caso, são 3. Então, o conjunto das partes, o P de A, terá subconjuntos com 3 elementos. Aqui, ó, com 2 elementos, com 1 elemento e com nenhum elemento. Ou seja, os possíveis subconjuntos de A, certo? Serão todos aqueles subconjuntos com número de elementos igual ou menor ao número de elementos de A. Ó, aqui tem uma falha de digitação, ó, quando foi colocado um colchete em vez de uma chave. Lembrando, conjunto é representado por chaves, tá bom? Não pode ser representado por colchete, nem por parênteses, tá bom? O conjunto tem que ser representado por chave. Então, quando nós formos descrever o conjunto das partes de um determinado conjunto, nós iremos começar com o vazio, certo? Pois o vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. E é o primeiro subconjunto do conjunto das partes, que é o conjunto com 0 elemento. Depois nós pegaremos os conjuntos com um elemento, nesse caso aqui só com o elemento x, só com o elemento y e só com o elemento z. Após encontrar todos os subconjuntos com um único elemento, aí passamos para os subconjuntos com 2 elementos. Aí pegamos aqui, ó, x e y, x e z e y e z. E por fim, nesse caso, os subconjuntos com 3 elementos, x, y e z. Tá bom? Observação. Para saber o número de elementos do conjunto das partes de um conjunto A, basta fazer 2 elevado a n, sendo n o número de elementos do conjunto A. Como assim? Ó, o conjunto das partes é formado por, nesse caso aqui, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Mas isso para o conjunto A que tem 3 elementos, ou seja, desculpa, 8 subconjuntos, certo? Porém, se eu alterar o número de elementos do conjunto A, logicamente, o número de subconjuntos que formam o conjunto das partes também será alterado. E quanto maior o número de elementos de A, logicamente, maior o número de subconjuntos desse conjunto A, formando assim o conjunto das partes cada vez maior. Daí, se eu vou descrever esses elementos, como saber se eu consegui descrever todos os elementos, ou se sobrou algum, ou se eu repeti algum, e aí nós temos um número acima do correto, né? Então, para saber o número exato de subconjuntos do conjunto das partes, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes, basta fazer 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto A. Nesse exemplo aqui, n vai ser o que? 3, pois o conjunto A tem apenas 3 elementos.